Oi, aqui é a Ângela do podcast História com Fritas. E a gente resolveu gravar esse vídeo aqui para as redes sociais do podcast para falar um pouco sobre um comentário que a gente tem visto aí desde o último domingo. Acho que todo mundo já sabe o que aconteceu no último domingo, né? Houve uma invasão que vandalizou e depredou os três palácios do poder no Brasil, o STF, o Congresso e o Palácio do Planalto. Deixaram um rastro de destruição, além de um rastro de horror, depois que essas pessoas foram retiradas de lá, depois de muito tempo, né? Elas demoraram muito tempo para serem retiradas de lá. O que rolou foi que, com a conivência do exército e da polícia, eles conseguiram primeiro entrar e fazer tudo o que eles fizeram. E depois essas pessoas foram detidas, porque o que elas cometeram foi um crime. Né? Não tem outra palavra. São vândalos, são vândalos, são terroristas, né? Acho que são palavras que a gente pode usar, são nomes que a gente pode dar às coisas. E aí, o mais curioso é que muitas dessas pessoas que foram detidas, elas não estão presas ainda, elas são detidas, né? Elas tinham acesso a telefone celular, a internet, dados móveis, enfim, e começaram a fazer vídeos de onde elas estavam, que era um grande ginásio da polícia, porque, enfim, como foram cerca de 1.000 pessoas que foram detidas, não cabe todo mundo numa delegacia. Então tiveram que improvisar, levar para um lugar maior, que era esse ginásio da Polícia Federal. E aí começou um burburinho dessa gente falando que agora o governo brasileiro tinha instaurado no Brasil campos de concentração tal qual na época do Holocausto. Então, né? Não. E aí a gente tá cansado aqui no podcast, porque a gente tem que de novo vir explicar coisa que não é. Né? Não é campo de concentração. Não, nem tangencia para fazer esse paralelo. Não é na direção oposta que a coisa vai, né? Primeiro, porque quem começou esses atentados vândalos são pessoas que podem sim ser comparadas aos nazistas da Alemanha dos anos 30. Inclusive, a gente já fez vídeo sobre isso aqui. Em 1938, na noite do dia 9 para o dia 10 de novembro, aconteceu na Alemanha a Noite dos Cristais. E por que a Noite dos Cristais ficou conhecida por esse nome? Por causa dos pedaços de vidro quebrado que apareceram na manhã do dia seguinte nas ruas. Veja só, em nenhum dos palácios ficou um vidro inteiro, né? Você olha o prédio da STF, todos os vidros estão danificados. Você olha o Planalto, todos os vidros estão danificados. Ou seja, foi uma tarde dos cristais, né? A diferença, olha só, a data até próxima, né? Na Alemanha foi no dia 9 para o dia 10, aqui foi numa tarde do dia 8. E então a gente pode até chamar isso de tarde dos cristais. Que mais que aconteceu durante isso? Vandalizaram quadros do Di Cavalcanti com punhalada. Vandalizaram um relógio que tinha sido dado para o Dom João VI, que foi um relojoeiro da corte francesa, que fez, só tinham 2 desse no mundo. Um tá na França, o outro tá aqui em frangalhos. Então, assim, por que não dá para comparar isso com campo de concentração, né? A detenção dessas pessoas com campo de concentração. Então, primeiro, porque os judeus, os ciganos e as outras pessoas que foram levadas para campo de concentração, elas não tinham cometido nenhum delito. O delito delas era ser quem elas eram, né? Você nasce judeu, você nasce cigano, você nasce homossexual, você não tem como mudar isso. Né? Isso é uma coisa que é sua, é seu, você nasce assim. E não é crime nascer assim. E essas pessoas eram levadas para esses campos de concentração porque elas tinham nascido assim. As pessoas que foram detidas tiveram atitudes muito semelhantes às dos nazistas dos anos 30, né? Depredando coisa, depredando vidraça. Então, vamos começar aí que, né, existe um grupo de pessoas que foi preso, né, por ser quem era, porque nasceram daquele jeito, e existe um grupo de pessoas que foi detidas porque cometeu crime. Muito que bem. Quando essas pessoas chegavam nos campos de concentração, elas eram extirpadas de todos os seus direitos. Elas perdiam o direito de ter direito. Elas eram extirpadas de toda a sua humanidade. A galera da micareta fascista da Tarde dos Cristais não foi destituída da sua humanidade, né? Eles estão reclamando o quê? Que a comida é ruim,
que as condições do banheiro são ruins, que o alojamento não tá bom, que mais? E elas reclamam. Como é que a gente sabe que elas estão reclamando de tudo isso? Porque elas continuam de posse de seus telefones celulares e com acesso a dados móveis para poder transmitir isso de lá de dentro. Assim, que eu saiba, nenhum preso brasileiro, quando é detido, nenhuma pessoa brasileira, quando é detida, ela pode continuar usando celular, né? Começa por aí. Então, já vamos por aí que a pessoa teve um direito a mais, né? E quando uma pessoa é detida no Brasil, ela não é extirpada dos seus direitos, ela não perde o direito de ter direitos. Que podemos conversar uma próxima vez sobre a condição do sistema carcerário brasileiro, que é horrível. Mas não é um campo de concentração, né? Essas pessoas podem ter acesso à defesa, à defensoria, conseguir sair de lá, né? Sei lá, seja porque seja réu primário, seja porque sejam inocentes, se foram detidas indevidamente, nunca se sabe. Mas elas têm direito à defesa e, se a defesa conseguir, elas têm direito a sair. No campo de concentração não era bem assim, né, que acontecia. Então, vamos combinar que não dá para chamar aquilo de campo de concentração, né? Não tem como, não dá. Simplesmente não dá. Porque quem tá detido lá, não tá detido por ser quem é. Tá detido porque cometeu crime. Crime de vandalismo, crime de incitação a golpe, crime de incitação do exército contra o país. Então, é bem diferente comparar essa detenção dessas pessoas criminosas a campos de concentração é desonesto, é mau caratismo. Não façam isso. E se virem alguém fazendo isso, podem encaminhar esse vídeo, chamem a atenção e dizem que não é possível de comparar. A comparação nem tangencia.